bem-vindos ao mais um episódio do The Dealers, que vai ao ar toda terça-feira às 18 da noite. E eu preciso que você assine aí o canal, ative as notificações, curta este vídeo. O que todo mundo pede sempre, estou pedindo aqui mais uma vez, tá? Então, sempre tem uma história nova, sempre tem uma história diferente, sempre tem um convidado mais que especial, né? E você vê que a gente cobre o Brasil todo, né? Do sul ao nordeste, ao norte. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com uma figura maravilhosa, né? Além de tudo, ele é de um estado que eu amo muito, que é o Ceará, né? E vai contar aqui como é que ele entrou nos negócios, como é que a coisa começou. Ele foi presidente de associação. Ele trabalha numa marca hoje que agora talvez seja uma fase boa, mas já passou alguns perrengues, né? E vai contar tudo pra gente. Eu estou aqui com o amigo Lilton, da Belfort. Isso. E de Fortaleza. É um prazer enorme ter você com a gente aqui. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você, Caporal. Você não imagina a honra que é estar aqui nessa cadeira. Eu consigo assistir os podcasts, eu vejo as pessoas que passam aqui. Estava te comentando há pouco que essa cadeira já tem uma importância muito grande das pessoas que passaram aqui. Então não deixa de ser uma responsabilidade e muito mais uma honra estar aqui com você nesse bate-papo, tentando conversar com você, falar um pouco da história, falar um pouco das situações vividas, para que sirva de incentivo, sirva de caminhada para quem está ainda nesse mercado, ou quem está iniciando com uma segunda, terceira, quarta gerações que nós vemos aí de famílias que estão assumindo os negócios, que consigam aproveitar as experiências de quem já passou. E isso aí tomem como pontapé inicial. Você resumiu o The Dealers aí em 2 minutos, é uma coisa sensacional. Tudo que eu queria dizer para vocês sobre o The Dealers, o Lilton acabou de resumir agora. Muito bom. E por que você não começa dizendo pra gente assim, como é que você foi parar nesse ramo de concessionárias? Eita, Caporal, essa é uma história interessante. Então, por favor. O meu pai é engenheiro civil, trabalhava, tinha uma construtora em Fortaleza, e eu muito cedo me animei, sempre tive muita vontade de participar de negócio, acho que eu sempre tive uma alma muito empreendedora. Mas no primeiro momento fui trabalhar com ele, isso aos meus 15 anos. 15 anos eu realmente dava expediente, meio expediente, e começava lá a tentar fazer minhas caminhadas dentro da construtora para aprender. Isso em 85. Comecei a trabalhar no dia 1º de setembro de 1985. Foi o ano que eu nasci, olha que interessante. Olha, tá aí. Mas vamos lá. E aí, comecei essa experiência e aconteceu um fato interessante. Quando foi, eu já com um pouco mais velho, já casado, aí na altura dos meus 24 anos, apareceu essa questão em 94 da abertura dos automóveis importados. E Fortaleza era uma das localidades que mais importava os carros usados dos Estados Unidos, porque a Justiça Federal em Fortaleza entendia a concessão da liminar para a importação do usado. Eu lembro que tem umas lojas em Fortaleza lá que tinham carro importado, né? A febre começou muito por lá. Primeiro porque a gente tinha a vantagem do porto, a proximidade de Miami e Fortaleza para o tráfego do navio. Sim. E principalmente porque você tinha da Justiça Federal Cearense o entendimento da concessão da liminar para a importação do veículo usado, que era proibido, mas você através de liminar conseguia. Então essa importação começou a pegar fogo. Você tinha diversos lojistas que estavam começando a importar carros, mas isso bem no começo. E eu tive a vontade de comprar o meu carro, eu apaixonado por carro, tinha carros nacionais, não, quero ter o meu carro importado. E aí pegamos um advogado, que foi apresentado por um amigo, eu e meu cunhado, que também queria comprar esse carro importado, disse, não, vamos para os Estados Unidos. E esse advogado disse, olha, eu tenho casa lá, você fica na minha casa, era um advogado conhecido da família. Eu vou com você, eu apresento algumas concessionárias para vocês comprarem um carro, eu faço o processo de importação no nome de vocês trazem um carro. E, não, vamos lá, é uma aventura, vamos lá. Fui eu, meu cunhado, fizemos essa viagem a Miami, enfim, compramos os carros, eu comprei um para mim, ele comprou um para ele. Retornamos, fizemos a importação. BMW? Não, eu comprei, na verdade, um Corolla. Um Corolla? Um Corolla, carro simples, não quis enfeitar. Foi um Corolla para mim e um Mazda para o meu cunhado. Pronto. Um Prestige. Isso. Muito bem. O tempo de importação, chegar o carro, o desembaraço.
E eu sempre na minha vida encontrei algumas dificuldades que acabaram me transformando essas dificuldades em oportunidades. Quando o carro chegou fazendo o desembaraço aduaneiro, o despachante que fez o embaraço, ele me deu um pênalti. Ele tinha um formulário que tinha que ser preenchido da importação do veículo, e a origem do carro, a fabricação dele era Canadá. Ele colocou Estados Unidos. Ele errou. Errou. Quando ele viu que errou, em vez dele fazer o processo, da correção normal desse processo, ele achou mais simples pegar a outra via, rasurar, que era a via da Receita, tá certo? Colocou Canadá para desenrolar mais rápido o carro. Resultado, foi pego essa adulteração. Meu carro no porto, para ser liberado, eu sou chamado com um termo de perdimento do bem por adulteração do termo de importação. Eu vou te falar, a decepção de você não ter aquele carro que você queria receber para poder sair, o prejuízo de ser um rapaz novo, eu tinha vendido meu carro no Brasil para poder comprar esse carro, né? Então você junta toda essa frustração situação, essa enorme. frustração, e aí falar com o advogado, disse, não, a gente vai entrar com outra liminar, explicar a situação, vamos fazer a liminar e vamos liberar teu carro. E assim foi feito, ele conseguiu eliminar, mas eu pensei, agora ele falou e foi muito sério. Olha, eu vou liberar teu carro, você vai usar, provavelmente você realmente vai perdê-lo, então tenta usar o mais possível para diminuir teu prejuízo. Porque você não vai conseguir vender para ninguém, é isso? Eu não vou conseguir vender para ninguém. Mas podia circular. Podia circular, mas ele disse assim, olha, uma hora vão pegar. Uma hora eu vou perder essa ação e você vai ter que entregar o teu carro. E eu saí com aquilo na cabeça, Caporal, de um jeito, eu disse, poxa, eu estou aqui, estou curtindo meu carro, beleza, mas eu tenho um patrimônio que não é meu, eu tenho que tirar esse prejuízo aí de algum jeito. E nesse intervalo de estar já andando com o carro e com essa situação na minha cabeça, muitos amigos, na hora que você começa a aparecer com um carro importado, e que sabem da história que você foi nos Estados Unidos, como é que você comprou conseguiu? Eu quero como também. É que foi, exatamente, como é que me explica, como é que faz? Eu digo, opa, oportunidade. tem uma oportunidade aqui, né? Mas eu sou formado em administração. E na administração fiz muitas cadeiras de direito. E me empolgou muito o direito. E eu já sabia que o liminar era uma coisa provisória. Tanto a liminar para a questão da liberação do meu veículo, pela questão do perdimento, quanto da como importação. a própria liminar da importação. E muita gente estava fazendo isso. Comprava o carro por liminar, você podia transferir. Mas eu digo, eu sei que a liminar é provisória. Você tem uma decisão em primeira instância, em segunda instância, recurso. Isso demora 10 anos, mas se lá na frente isso der para trás. Né? Se lá na frente a coisa não funcionar, como é que fica? Por mais que eu ganhe num carro, se eu tiver que responder por esses carros aqui, aí fui conversar com algumas pessoas que estavam vendendo carro, não, assina um termo, eu digo, rapaz, eu estou começando a minha vida empresarial, tenho um nome da minha família, como é que eu vou fazer, por mais que a pessoa assine um termo, já vendeu para 2, 3 na frente, o camarada vem, perdeu o carro, vem retornando até o importador, eu digo, eu não quero isso para mim não. Mas eu não quero perder a oportunidade. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu cheguei para as pessoas amigas, num primeiro momento, amigas e família, dizendo o seguinte, olha, existe esse risco aqui, eu faço a importação no teu nome. Eu cuido de toda a parte processual. Eu te apresento o advogado, eu acompanho, eu vou para os Estados Unidos, eu escolho o carro. Você me dá mais ou menos a faixa de preço que você quer, os 2 ou 3 modelos que você deseja. Você vai comprar muito mais barato do que você compraria aqui. Eu vou te cobrar um valor fixo, independente do carro, para poder fazer todo esse trâmite. Entrega o carro no porto de Miami e a transação final aqui te apresenta o despachante, te apresenta o advogado e você faz. E o pessoal começou a topar. E aí meu cunhado, que tinha feito essa primeira viagem comigo, disse, não, eu estou junto, tem outras pessoas que eu também conheço, somos nós dois. E aí fomos para a primeira viagem, na primeira compramos poucos carros, e aí as coisas começam a acontecer. Conhecemos um lojista brasileiro, em Miami, que ele disse, olha, como vocês estão com esses projetos, nós temos aqui nos Estados Unidos os leilões. Isso. Né? A gente compra muito mais barato. Então, em vez de eu te vender o carro, vai você também leilão. Vai me pagar uma comissão, eu vou pro leilão contigo, Isso. A gente arremata os carros, né? Eu recebo minha comissão, você recebe a sua e o cara na ponta vai comprar um carro muito mais barato. E assim a gente começou a fazer, Caporal. Era uma semana nos Estados Unidos, eu lembro como se fosse hoje. Miami. Era o seguinte, eu ia na segunda-feira, desci em Miami, primeiro leilão que a gente ia era o de Orlando, na terça-feira. Mas tem em Miami tem Mannheim terça-feira Pois também. é, mas a gente não fazia Miami, eu não lembro exatamente porque a gente fazia o leilão de Orlando, na terça-feira, West Palm Beach. West Palm Beach é na quarta, isso, na quarta-feira. Que eu frequentei bastante. Isso, e tinha um na quinta que eu já não lembro, eu acho que era ali do lado também.
Eu sei que a gente passava o dia inteiro, porque você começava naquele leilão, para quem não conhece, é ter um estacionamento gigantesco. Eu vou resumir, quer ver como é que é? Tem um estacionamento gigantesco, que nem você falou. No de Miami são 14 linhas. Cada linha passa das 9 da manhã até umas 11 horas, 100 carros cada um. Conforme vai passando os carros, as pessoas vão dando lance. Isso. Tem um cara que vai cantando os lances todos, mas você pode dar pela internet, por telefone e tudo mais. Então você está competindo com gente que está ali e gente que está fora. E você fica naquela loucura toda. Tem gente que compra o carro às 9 da manhã e depois vende às 11. Ele entra outra vez na fila para vender o carro um pouco mais caro. Isso. Tem gente que compra o carro na terça, arruma o carro durante a semana e vende na sexta no próprio leilão. E isso me fascinou, porque a gente chegava no leilão, o leilão começava em Orlando às 14 horas. A gente chegava no pátio geralmente entre 8 e 9 da manhã, e aí cada vaga tinha uma numeração, então você já dava uma olhada nos carros do pátio, você tinha que anotar todos os carros de interesse, porque o carro, quando começava o leilão, começava naquela linha e o carro não chega nem a parar. Não para nunca. Ele vem na linha, quando ele está em, sei lá, 2, 3 minutos que ele está passando ali na frente do leiloeiro, o leiloeiro está fazendo o lance, você está dando, ele já está indo. Já vai entrar outro. Ele já recebe o papel lá de que está comprado. E a gente passava, quando terminava, todos os carros que a gente tinha selecionado, que a gente tinha conseguido comprar, aí você ia para a secretaria lá, fazia os pagamentos, já tinha um cegonheiro, embarcava o carro, né? A maioria que você tinha comprado, você já embarcava para o despachante em Miami, e a gente já pegava um deles para viajar à noite. Olha, você vê naquela época, a gente saiu do leilão que 10, 11 horas da noite, já pegava o carro voltando para dormir em West Palm Beach, pro leilão do dia seguinte. Olha só. Que era um leilão, principalmente, não sei se você lembra de Mercedes. Não, né? os carros de West Palm Beach eram muito melhores que os carros de Miami. Outra categoria. Exatamente. Então isso ficava... Então eu passava uma semana nos Estados Unidos fazendo isso. Na sexta-feira despachava os carros para o porto, deixava lá todos já no operador do porto, voltava para Fortaleza, passava a semana seguinte, exatamente já vendo os carros que estavam chegando, desembaraçando, pegando outras encomendas, para na semana seguinte voltar essa brincadeira, né? E foi muito bom enquanto durou, porque aí o meu conterrâneo Ciro Gomes assumiu o Ministério da Fazenda, pegou o imposto que era 35%, passou para 70%. Pronto, acabou a brincadeira, né? Muita gente com carro no navio viajando, as pessoas que estavam importando o carro já com a mão na cabeça sem saber o que é que iam fazer. Mas eu digo, valeu, deu, acabou. Não, financeiramente não compensa mais. E aí nós paramos. Isso 94, 95. Né? E depois, só para poder terminar essa parte da história, foi a minha sorte, porque as liminares realmente caíram. Sim. As pessoas, muitos anos depois, não é que a liminar caiu, a decisão final foi negativa. Os carros tiveram que ser devolvidos, retornados. Foram devolvidos para a Receita, porque não tinha sentido você fazer o... Não, de volta para a Receita Federal. Volta para a Receita Federal. E eu vi muita gente com problema, porque foi procurar o importador, no caso, o comerciante que vendeu, realmente não conseguiu receber. Mas como as pessoas a quem eu tinha vendido, era muito clara a situação, e eu só cobrava o serviço, não tive problema nenhum. Que bom. Então, o meu carro eu acabei tendo que devolver de uma maneira ou de outra, ou seja, foi pelo Quanto tempo depois? 15 anos depois. 15 anos depois, vale a pena. Eu já tinha vendido para um amigo meu, porque eu não tinha como ficar mais com o carro. Eu disse, olha, está nessa situação assim. Já te vendo barato? Eu te faço o seguinte, eu te vendo barato, e na hora que você tiver que entregar, a gente vê quanto é que o carro está valendo na época e eu te devolvo o dinheiro do que está valendo. Ou seja, essa depreciação do seu uso é sua. E acabei ganhando mais dinheiro do que eu perdi no carro, na experiência. Mas aí vamos lá. E aí em 95 parou, voltei para... Aliás, nunca saí da construtora, continuei trabalhando. E aí dei continuidade. Quando foi em 98, 99, a construção civil, ela diferente do que é hoje, ela passou por momentos bem complicados. Você tinha basicamente lá na construção civil obra pública ou a incorporação, que dependia muito ou condomínio fechado, que era um nicho muito mais restrito, ou financiamento eminentemente da Caixa Econômica Federal. Você não tinha os bancos como você tem hoje, né, consórcio de imóveis, bancos financiando. Então, praticamente naquela época, era a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica começou a endurecer muitas regras. Né? Ficou mais difícil conseguir financiamento para o próprio mutuário. Ficou difícil vender imóvel. Ficou difícil. Então, naquela época, eu sou somos 3 irmãos, eu sou o do meio, mas o único homem, uma mais velha, uma mais nova. E todas as duas tendiam já na época para a área de saúde, como realmente se encaminharam para isso. Eu digo, a construção civil só, eu vejo pela situação que a gente tem que procurar diversificar. Cheguei para o meu pai, conversei com ele, digo, a gente precisa encontrar outro negócio. Eu sempre tive essa questão do comércio. E aí fui apresentado também por um amigo comum
há um grupo empresarial muito forte na época em Fortaleza, tinha outras concessionárias, outros negócios, que estava com a concessão Peugeot recém-contratado. Não tinha nem começado. Estava lá com o prédio pronto, estava lá com o pessoal sendo contratado e estava precisando fazer o aporte do valor para abrir a linha de crédito. Certo? Mas aí não tinha interesse de abrir, estavam querendo fazer de uma linha menor, precisavam de um sócio com aporte, porque o grupo já estava muito grande, eram vários, era a segunda, terceira geração dessa família. E aí tinham interesse num sócio investidor. Eu me fascinei, sempre fui fascinado pela parte de veículos. Quando eu vi essa oportunidade, a marca Peugeot na época no Brasil, isso em 99, não era uma marca tão desejada, o carro francês não era tão bem visto. Hoje é? Hoje é. Ah, hoje que maravilha! Hoje é um carro muito bem visto, né? O design diferenciado, Sim. tecnologia. Ótimo. Mas naquela época não era. Naquela época era as Big Four eram um carro dominavam, né? E todo o resto. Aliás, todos os importados, não era só o Peugeot, todos os importados eram vistos com uma certa ressalva. Mas tem um certo preconceito com o carro francês, né? E especificamente, mais até que eu acho que eu percebo, que Renault, porque a Renault quando trouxe a Dacia para o Brasil, né, e lançou os carros mais robustos, vamos dizer, mais fortinhos, vamos dizer assim, e manutenção mais barata, ela deu uma equilibrada. O que está acontecendo agora com a Stellantis e as plataformas Fiat, Peugeot, Citroën, tudo parecido, né? Mas o carro francês ele foi vítima de preconceito muito grande, sendo que tecnologicamente ele sempre foi superior aos outros. Você não acha isso? A sensação que eu tenho é que o carro francês na época estava à frente do seu tempo. Sim. Então o que acontecia? A pessoa comprava um carro francês, ela quando resolvia sair da concessionaria para o seu mecânico de confiança, esse mecânico não estava preparado ainda para a tecnologia que o francês entregava. Perfeitamente. Tudo que você não conhece, tudo que você tem uma certa resistência, para você melhor dizer, o caso de Land Rover hoje. Pronto. O carro não presta, o carro não é bom, o carro... Porque ele tinha uma tecnologia que para você ter acesso àquele reparo, você tinha que ter um nível de conhecimento, um nível de ferramental que não era o conceitual da época. Você sabia que teve já Peugeot nos Estados Unidos? Sei. E sabe por que saiu dos Estados Unidos? Não, isso eu não sei. Porque na época já tinha injeção eletrônica, né, substituindo o carburador. Tá? Lá nos Estados Unidos, o Peugeot era o único que tinha isso. E o americano estava acostumado a bombar o acelerador todo dia de manhã para fazer funcionar. E quando você faz isso com injeção, não faz sentido fazer isso, né? E o carro não tinha um desempenho tão bom. E aí os franceses falaram assim, não, nós vamos ensinar os americanos a usar automóvel. A prepotência do francês ainda, né? E não deu certo. Né? E aí acabaram saindo e nunca mais voltaram, por enquanto, para os Estados Unidos. Quem sabe agora com Stellantis. Tem um livro que fala, o livro chama Satisfaction, do J.J. Power IV, que ele fala exatamente sobre isso. Ele conta a história da Toyota também, como é que a Toyota conseguiu crescer nos Estados Unidos. O carro mais vendido hoje é o Camry, né? E como é que eles conseguiram crescer uma marca japonesa. Se você pensar que os Estados Unidos estavam em guerra, né, há 50, 60 anos atrás aí, com o Japão, né, mas uma marca japonesa venceu nos Estados Unidos. Eu já escutei de muito americano falar assim, é duro, eu queria comprar uma marca doméstica, que é uma marca Ford, Chevrolet, Chrysler, etc. Mas eu tenho que ficar com o japonês. Isso é forte, né? É muito forte. Muito bom. Continue, por favor. Continuando aqui. Então, entramos como sócios investidores nesse grupo, com a participação minoritária. E a minha participação nesse grupo era mais acompanhar a gestão. Eu ia 2 vezes por semana na concessionária. Era só Peugeot? Era só Peugeot. Tá? Então, esse grupo empresarial, conosco como sócios. Com 6 meses, o grupo quebrou. Passou por dificuldades financeiras. O grupo empresarial que detinha... O grupo empresarial. Que era o nosso sócio lá. Né? Passou por dificuldades. E essas dificuldades, logicamente, reverberaram na concessionária. Então, imagina a situação. Eu, num sábado de manhã, recebi uma ligação que tinha um auditor na concessionária, querendo falar com o responsável financeiro, não estavam localizando a pessoa. Resolveram ligar para mim. Eu fui lá. Era só um auditor para poder bloquear todo o estoque, né? Porque a concessionária estava em débito com a montadora. Você não sabia de nada? Eu não sabia. É como eu digo, eu acompanhava os números lá, via o dia a dia.
E não tinha essa ideia de como é que a coisa... Para ser sincero, eu não sabia muito bem como funcionava. Eu não sabia o que era um forplan. Eu não sabia como é que a coisa funcionava. Fui lá, recebi. Foi um susto, né? Claro. E aí na segunda-feira tinha uma reunião da Peugeot em Recife. Eles faziam muita reunião regional com os diretores. Eu fui para essa reunião. Já estava escalado para ir. E ao final da reunião, os 2 diretores... Disse, não, Leuto, fica aí, a gente quer conversar com você. E me chamaram, porque a reunião era sobre consórcio, por isso que eu tinha ido, que era uma questão mais financeira, de lançamento que eles queriam lançar. E disse, olha, eu quero resolver a situação da tua concessionária, porque está acontecendo isso, como é que nós vamos resolver. E eu acho que a minha sorte, Caporal, é que eu sempre fui muito sincero. Não tenho firula. Tá? Expliquei, olha, aconteceu assim, 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 contei a história toda. Entramos de boa fé, o grupo deve ter passado por dificuldades, quero resolver, mas estou aqui de mãos atadas. Eu preciso me situar primeiro do que é que está acontecendo. Para poder tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Tá? E ele, não, perfeito. A gente vai ver com você, vamos marcar, daqui a 2 semanas a gente marca uma reunião em São Paulo, vamos marcar com todo mundo, ver como é que a gente faz. Só que aí, montadora você sabe como funciona, né? Diante desse cenário, já começaram a prospectar um novo concessionário na cidade. Claro. Né? Era o único da cidade? Nós éramos o único. Tá. Já começaram a prospectar outro e já tinha gente interessada. E já estava a coisa já começando a andar. E aí eu fui para essa reunião em São Paulo e já entendendo o que eles já queriam fazer é o seguinte, como é que você vai pagar a conta? Né? E eu na minha cabeça, poxa, vamos perder o dinheiro investido. E ainda tem uma dívida. Vamos ficar com dívida para poder pagar. Né? E aí, conversando com o papai, disse assim, olha, você me meteu na confusão, você me tira dela. Né? Tá aí, vá lá, resolva. Eu digo, gente, olha, eu não sou do ramo, eu não entendo, eu não tenho know-how para tocar uma operação dessa. Não tem sentido colocar dinheiro aqui para saldar uma dívida para tentar salvar a operação, mas me dê a oportunidade de vender a concessão. Eu só quero recuperar o dinheiro que foi investido, ou então o mais possível, tá certo? E não ficar com a dívida. Mas me permitam operar e criem uma condição mínima que eu possa operar, porque vender uma empresa em funcionamento é uma coisa. Fechada né? É outra. Né? Vocês lacrarem lá, baixarem a porta, ninguém vai comprar, lógico. E eles me deram essa chance. E aí, logicamente, alguns empresários locais, inclusive o que estava interessado na marca, foi o primeiro que a montadora disse, não, vai lá conversar com ele, paga lá alguma coisa pela concessionária, resolve a questão. Mas, logicamente, também o empresário está entrando com a situação dele. Olha, eu vou te ajudar, eu te compro um ferramental, né, as peças, né, o estoque que você, por acaso, tenha. Isso aí, Caporal, representava 30% do tamanho do problema. Eu digo, poxa, se eu não tiver alternativa, mas você perder 70% assim, do investimento com que tem que ir. Porque pagava o que a gente estava devendo, ainda sobrava um pouco. Ainda faltava um pouco que tinha que completar e o que tinha se investido se perdia. E aí comecei a procurar e um amigo também comum, que era na época do governo do estado, estava com um grupo de portugueses fazendo investimentos imobiliários na cidade. Você lembra naquela época? Isso aí foi 2001. Hotéis. Nós inauguramos a concessionária em 2000. Né, final de setembro de 2000 já foi esse problema financeiro. E em 2001 eu fui apresentado para esse grupo. E por coincidência, era um grupo de empresários do ramo automotivo em Portugal, Lisboa. Que ainda existe, tá certo? Ainda existe lá. Então ele me apresentou, disse, olha, eles querem conhecer, porque também são do ramo automotivo lá. O grupo hoje lá é o SGS Car. Né? São várias marcas. E eles querem conhecer, querem conversar com você, querem trocar experiências. E marcaram, eles foram fazer a visita lá. E eu conversando com eles, olha, eu não vou poder te contribuir muito. Aí contei a história, eu não tenho experiência, estou passando por esse momento assim, assim, assim. Eu acho que o cara despertou e disse, olha, eu tenho interesse em vir para o mercado brasileiro. 2001, o euro com uma valorização muito boa. O mercado era um mercado que gerava uma visão de futuro muito boa. Então a gente quer vir para o Brasil, a gente compra. Ótimo. Expliquei a história toda, maravilha. Eles contrataram uma auditoria, né? Mandaram para lá, viu que o que eu estava apresentando era verdadeiro, então criou uma relação. Português, você sabe que tem muito isso. Ele desenvolver a confiança é um pouco mais complicado, mas uma vez que ele adquire a confiança, fica mais fácil. Então, com a auditoria que ele fez, ele encontrou exatamente aquilo que eu tinha colocado. Ele disse, a gente paga o que você colocou, eu assumo aqui a dívida da concessionária
E você não vai nem ganhar nem perder. Melhor dos mundos. Para mim tá ótimo. Melhor dos mundos. Levei para a Peugeot os candidatos, mandaram a documentação para o banco, Peugeot aprovou. Maravilha, vamos tocar a vida. Agora eu tinha uma questão, eu disse, olha, a gente é de fora, eu tenho que arranjar um executivo, trazer para cá, nacionalizar o cara. Então é o seguinte, como bem ou mal, você conhece pouco, mas a gente viu que você é uma pessoa que tem conhecimento financeiro, é bem preparada, a gente compra, mas no contrato você assume ficar 1 ano na direção da empresa. Nós precisamos de um sócio brasileiro que possa representar com o CPF a empresa, tá? Você fica aí sobre a nossa gestão, a gente vai lhe dar todas as informações e você vai tocar de acordo com a nossa informação, mas você tem que ficar 1 ano, que é o tempo que a gente precisa para mandar um profissional para cá. Naquela situação, Caporal, eu digo, tá feito, eu preciso resolver o problema. Tá? Falei com o meu pai, disse, olha, vou me afastar durante 1 ano, vou ter pagamento de um salário lá, mas daqui a 1 ano eu estou de volta e o problema está resolvido. Eu disse, tranquilo, vamos em frente. Passou o 1º ano, nada desse executivo. Passou o 2º, 3º, o 4º. E aí o que acontece? Nós já estamos falando aí de 2004, 2005. Portugal entra em crise. A partir de 2003 você tem aquela queda também tremenda do volume de veículos vendidos em Portugal. A situação lá fica mais complicada, eles precisam ter foco no mercado português. E nada desse executivo vir. Né? Eu digo, olha, está chegando num ponto que não dá mais. Eu começo aqui a fazer, eu já estou há 3, 4 anos na operação, na verdade já tinha me empolgado com a operação, mas uma hora eu vou ter que entregar para vocês e vou começar a minha vida do zero. Eu estou entregando meus melhores anos né, de produção para uma coisa determinada. E o que é fim é que em 2006 para 2007 nós recompramos a concessionária. 100%. 100%. Eu já me sentia, depois desses anos aprendendo, eu já me sentia mais seguro, claro. Né? Envolvido realmente com o negócio. O negócio era seu, né? Gostando do negócio. Eles já não tinham essa condição de trazer o profissional para cá. E aí recompramos o negócio em 2006, 2007. E essa trajetória de 2001 a 2007, enquanto eu estava nessa gestão, nesse 1º ano, a estratégia foi o seguinte, eu não entendo desse negócio. E é um negócio que realmente tem características muito especiais. Eu digo, o que é que eu faço? Aí cheguei para o montador e disse, quem é melhor em vendas, quem é melhor em pós-venda, quem é melhor em gestão. Me ajuda. Fulano de tal, ele consegue para mim uma visita lá nesse cara, fala com ele para eu passar uma semana lá. Aí saiu visitando a rede. Sai visitando a rede inteira. Né? A rede inteira, assim, aqueles que eram eleitos pela montadora como benchmark. E me receberam, Caporal, numa gentileza, que eu sou grato até hoje, com os grandes amigos que eu fiz. Que bacana. Porque nesse momento mais difícil me adotaram, né? Conheceram a história porque eu passei e realmente abriram as portas da empresa, do conhecimento. E com essa carga eu comecei a dizer, bem, até hoje eu ainda estou aprendendo, como eu falo para você. Não, deixa eu dar um testemunho aqui, uma prova social. Nós fizemos um curso aí, eu e um amigo de Portugal, o Manuel Madeira, né, dizendo como é que faria uma operação de carro usado, etc, etc, etc. E os episódios foram gravados, viu, pessoal? Presta atenção que isso é interessante. A gente... um dia fez a aula e esqueceu de gravar. Putz, vou ter que refazer. Sábado à tarde. Tá bom, regravar. E deixar aberto. Quem quiser entrar, entra e tal. Para minha surpresa, sábado à tarde, um titular de concessionária para assistir aula. Eu falei, isso é inédito, é inusitado. Eu dou treinamento para concessionária há 20, 30 anos. Nunca vi isso. Isso não é possível. É sensacional. Tenho que dar os parabéns para você, porque você é uma pessoa diferenciada. Tá? Meus parabéns mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Mas como eu digo, eu sempre fui sedento de conhecimento. Ou seja, aquilo que eu me proponho a fazer, eu pelo menos tento fazer bem feito. Né? E não tem como você fazer bem feito se você não buscar o conhecimento. E tem que buscar na fonte dele. Né? Eu elejo realmente pessoas que eu quero ter o referencial. Você é uma pessoa que eu já lhe falei isso, que eu gosto de pegar o conteúdo. Como os amigos que eu procurei no passado, eu queria pessoas referenciadas, que pudessem realmente me passar o bom aprendizado, me passar a boa experiência. Né? E por isso que eu acho que esse podcast, eu tenho tanto respeito por ele e vale tanto, porque é exatamente a distribuição de experiência, a generosidade que eu recebi, eu tentando passar à frente. Sensacional. Então, com isso aí, voltando aqui à situação, depois desses 5, 6 anos, eu me senti um pouco mais preparado para poder enfrentar o desafio. Recompramos a empresa em 2006, 2007 e comecei a tocar um negócio. E o mercado naquela época, Caporal, aí começou 2008, 2009, o mercado começa a bombar, né? O mercado começa a crescer,
A Peugeot com 207 hatchback, 207 Passion, começa a ser um carro de desejo, principalmente no Nordeste. Sim. Né? Você não tinha HB20 naquela época, você não tinha HMB. Não. Né? Você tinha a comparação do Peugeot com os carros das Big Four, que, com todo respeito aos outros carros, o Peugeot ele tinha algo a mais para oferecer. Ele estava na frente. Ele tinha mais tecnologia, ele tinha mais design. Sim. Então, foi um carro que começou a ter muito sucesso. E aí, o grande problema, é a grande ameaça. É quando o cara começa a vender, né? Isso aí já em 2008, 2009. Se anima. Aí o cara pensa, pô, sou o cara. Né? Acertei aqui eu vou dar show. Vou crescer. Né? O mercado 2009, a 2010 a gente chegando ali a 3 milhões de veículos. Projeção para 2015, na época, eu lembro que já se falava, os analistas, vamos chegar a 5 milhões de veículos. Isso. As fábricas vindo, as marcas trazendo as fábricas para o Brasil. Né? O melhor dos mundos. Melhor dos mundos. Eu digo, opa, eu tenho que crescer aqui. A hora de crescer é essa. Hoje eu tenho uma concessionária só de uma marca, vamos crescer. E aí, logicamente, naquela época que todo mundo muito empolgado, você concorrer com concessões para grandes grupos é uma concorrência meio complicada. Para você crescer em Volkswagen, GM, Sim. Fiat, já estava a coisa mais ou menos sedimentada. Então eu tenho que ir para algum entrante, como eu fiz com a Peugeot, eu quero repetir a fórmula. Peugeot na época não era tão conhecida, ninguém queria, deu certo. A China está falando que vai vir para o Brasil, vai trazer carros, já tem um movimento. Eu digo, vou lá na China, dar uma olhada nos carros lá. E fui para a feira da Canton Fair, 2009. Me empolguei com aquilo. Primeiro porque a feira realmente é fantástica. E aí comecei a ver as marcas, e a quantidade de marcas que tinha, você ficava meio atrapalhado. E aí comecei a conhecer, e me chamou a atenção a Chery. Porque a Chery era uma marca que era nova lá, mas das que vinham para o Brasil, porque na época estavam vindo Brilliance, Chery, Lifan, né? A Great Wall estava com uma pequena experiência com importação de Brasília. E eu via que das que estavam falando que viriam para o Brasil, a que tinha mais potencial era a Chery. Eu digo, eu vou me aventurar nesse mundo. E aí? E aí fui nomeado Chery em 2010, ainda com o importador, que era a Venco. Tá? Veículos QQ, Seller, o Tigo, geração antiga. Né? O Seller tinha um hatch e o sedã. Mas a grande chamada era o QQ. Era um carrinho pequenininho, motor 1.0. Agora, Caporó, naquela época, 2010, ar-condicionado, vidro elétrico nas 4 portas, sensor de ré, painel digital, né? Por R$23 mil. Isso era na época o preço de um no Mille. Então, Uno Mille pelado. Pelado. Pé de boi, como o mercado chama. É isso aí. Né? Então, foi um sucesso o carrinho. Né? Foi um sucesso. Naquela época comecei a vender 70, 80, passei para 90 carros mês. Então o que vinha mais de Seller e de Tigo era uma maravilha. De tão boa a vida que estava, 2011, 2012, vem Inovar Auto. Né? Jack entra no mercado, entra de forma muito forte. As marcas, logicamente, têm que ter uma certa proteção pelo investimento que fazem. Acesso ao governo, legislação, passa lá o corte. Agora vamos ter que taxar essa importação. Você tem um volume de importação, passou disso. A história se repete. A história se repete. Né? O que é que acontece? Naquela época, a Chery fez uma conta muito fácil. Teve um partido político que entrou na época contra a medida para ganhar pelo menos os 90 dias, que era 90, obrigatória para o início de um tributo. Porque na época que eles colocaram que foi outubro, era para validação imediata. Olha só. E aí saiu realmente uma decisão judicial que não tem que esperar os 90 dias. O que é que o importador e a Chery fizeram? Não, vamos fazer o seguinte. Nessa realidade, nós vamos pegar toda a produção da Chery destinada ao mercado internacional, vamos canalizar toda ela para o Brasil, vamos abastecer todos os concessionários, pelo menos por 6 meses de vendas, porque em 6 meses a gente vê como é que o mercado vai se comportar, a gente se adequa, vê nova estratégia, vê o que faz. E assim foi feito. A Chery conseguiu com o Banco da Ecoval uma linha especial para poder financiar os concessionários. Nós éramos, na época, já 120 concessionários da Chery. Vamos abastecer todo mundo. E aí vamos tocando a vida. E aí é outra característica minha. Quando eu tenho o desconhecido pela minha frente, eu vou para os 50%. O cenário que eu não conheço, eu tento ir pelo médio dele, porque se der errado, eu tenho chance de corrigir. Tá certo? Se der certo, eu pego pelo menos metade. Então,
eu vou me colocando. Eles queriam me colocar naquela época quase 600 carros. Nossa. Para os 6 meses. Era mais ou menos 90 por mês, 90 e pouco, então vamos colocar 600 carros. Eu fiz a conta, eu digo, não vou nisso não, eu vou colocar... 300. Eu peguei 250. 250 carros. Isso, eu disse assim, bem, 250, se eu vender em 3 meses eu ficar sem carro, paciência, eu vou ter que me adaptar. Se a coisa não for tão rápida, eu cumpro 6 meses que era o previsto, porque tinha que pagar o banco da Ecoval em 6 parcelas mensais, né, esse estoque. Caporal, em dezembro, 31 de dezembro, começava a valer a nova regra. Eu estava com estoque, já tinha o estoque todo importado, estava com meus 250 carros dentro de casa. Eu te falo, eu vendi 80, 90 carros por mês. Em janeiro eu vendi 7 carros. 7. E aí, mas por quê? Aí eu vou te explicar. É o que a gente não consegue enxergar. O que é que eu pensava? Não, vou pegar os carros, vou vender pelo mesmo preço. Estou vendendo. Então vai continuar sendo um sucesso. Continua igual. Mas tem um detalhe que a gente não lembrou. O financiamento. O meu carro era extremamente dependente de financiamento. O que é que os bancos fizeram? Carro share. Com esse novo aumento, não vai funcionar. Essa marca não vai ficar por aqui. Eu vou financiar um carro, daqui a 12, 24 meses eu vou ter uma bucha na mão, não vou ter garantia real. A marca já vai ter saído do Brasil, tá certo? E eu não vou ter garantia nenhuma. Aí ninguém aprovava. Ninguém aprovava. Não aprovava. O próprio consumidor começou a retrair. Porque, logicamente, o concorrente já estava com o discurso pronto. Claro. O cara ia olhar um QQ, ia olhar um Fiat Uno pelado, mas o cara dizia, tudo bem, meu carro aqui, seu carro tem isso. Mas acontece que o imposto agora é tantos por cento, a empresa está falando que vai embora do Brasil, que não vai ficar, que isso. Aí o consumidor recuava. Aqueles que vinham, o banco não financiava. Aí você ficou com 250 carros. Que consegui vender em quase 3 anos. 3 anos? 3 anos para vender esses carros. Nossa. Tá certo? Tendo que pagar, aí tive que pegar todos os recursos para poder pagar. E aí é que eu lhe falo como são as coisas. De 120 concessionários na época de 2010, 2011, 2012, pelas minhas contas tem hoje 15 que ficaram realmente nessa nova fase. Todos os outros, ou grupos que resolveram realmente pagar e assumir o prejuízo e fechar, e alguns até voltaram nessa nova fase, Sim. Mas muitos colegas que realmente não conseguiram atravessar a dificuldade. E você fez o quê? Não, eu consegui me sustentar, 3 levar. anos. Só que na época eu tinha pego o Sherry, peguei 100 alto, tal Neitopic, né? Para poder entrar nesse mercado de carrinhos, e tinha pego o Subaru. É corajoso. Né? Naquela época, como eu digo, eu estava me sentindo o cara. Esse é o problema. Tá certo? A grande lição de humildade foi exatamente essa. Abri Peugeot em Juazeiro do Norte, que é a cidade mais forte do estado depois da capital. E a Peugeot começou a mudar o cenário dela, já não passava a ser uma marca de volume, né? Quando começou a HB20, os produtos que ela resolveu fazer realmente uma mudança de produto, ela passou para carro mais de nicho, né? Ela se definia como a generalista premium. Né? Mas estava mal posicionado de preço. Mal posicionado, ou seja, o volume realmente encolheu. Deixa eu contar um caso interessante. Nessa época da Sherry, um amigo nosso que já esteve aqui chegou para mim, Caporal, quero uma reunião com você. Eu falei, tá bom, bora. Eu tô com esse projeto aqui, ó, para abrir uma marca alemã, né, uma marca alemã premium, e a Sherry. Mas a Sherry está oferecendo tantas condições para mim, etc, etc. Eu falei, você já foi comigo? Eu fui com ele para a China uma vez, acho que fui umas 3 outras, né? Eu falei, espera, vai para a Alemanha, você não vai escolher uma das duas? Na Alemanha você não vai ter erro. Vai ser seguro, né? Pode não ter volume que você espera, tal, mas vai dar certo. O que ele fez? Foi com a Sherry. Aí ele voltou aqui, 10 anos depois, assim, Caporal. Você tinha razão. Você tinha razão. Se eu tivesse aberto a alemã, eu estava muito mais sossegado até hoje. Eu, na época, não tinha alemão para escolher. Eu, como concessionário que era de uma marca só, por mais relacionamento que eu já tinha conseguido criar, eu não tinha tanta abertura assim. Então, era aquela chance ou aquela chance. Né? E não me arrependo, porque na época, se você analisa o potencial que tinha naquela época, foi a decisão acertada. Claro. A grande habilidade é para você verificar que a decisão acertada não foi tão acertada assim e você ter o sangue frio de dizer, vou corrigir. E como é que você corrigiu? Como é que eu corrigi? Aí tive que fazer aquele... subir a escada, eu pensei que era difícil. Porque você começa a crescer, começa a estruturar o grupo, começa a criar posições, né? Você tem aquele dia a dia maluco. Mas o equilíbrio difícil é quando você está descendo a escada. Né? Primeiro porque você acorda todo dia com um baita de um problema.
E eu me convenci que eu tinha que trabalhar aí 2, 3, 4, 5 anos para ir minimizando o problema até tentar zerá-lo. E não é fácil. Você, quando acorda de manhã, para ter o estímulo de realizar, de fazer a coisa acontecer, de fazer os números aumentarem, é estimulante. Mas quando você acorda todo dia vendo a situação... Eu sei bem o que é isso. É muito complicado. Exatamente. Né? Mas você não pode perder o foco, não pode perder a disciplina. Sangue frio para poder tomar as decisões. E aí eu fui fazendo o downscience. Né? Fechando a Sherry de Juazeiro. O que é que eu tenho hoje? Qual é a minha fonte, minha origem? Bem ou mal é a Peugeot. Sim. Foi aqui que eu comecei, foi aqui que eu aprendi, foi aqui que eu ganhei dinheiro. Então eu vou preservar esse foco. Tá certo? O que é que eu tenho, apesar de todas as dificuldades, como potencial futuro? É a Sherry. Porque, bem ou mal, os chineses eles estão evoluindo. Eu via na questão dos carros a velocidade com que eles evoluíam. Eu digo isso daqui a pouco, daqui a 5, 6, 10 anos, ele vai se reverter numa situação diferente. Então, eu vou preservar o meu porto seguro, que é a Peugeot, e vou tentar preservar alguma coisa de possibilidade de futuro. Abri mão de ser em alta, até porque naquela época já estava fadada a sair, porque tinha entrado o airbag, eles não tinham airbag nos carros. Saí da operação Peugeot em Juazeiro para poder ter foco. Me concentrei novamente na operação Peugeot e Chery. Digo, eu vou me concentrar aqui, vou me desfazer dos outros, administrar as questões, mas me concentrar nessas duas marcas. Você é Chery até hoje? Até hoje. Hoje caô Chery. Eu estou dizendo, dos 120 concessionários... Ficaram 15. Dessa Você primeira foi um leva, deles. eu sou um deles que estão nessa e segunda leva. E hoje você está surfando numa onda boa. Exatamente. Com produtos excelentes. Hoje é outra realidade. Outra realidade, tá. É isso aí. Muito então bom. Essa época foi uma época muito difícil, mas aí vem a outra parte da minha história de vida, que é a parte associativa, que você comentou no início. Então. Né? Querendo aprender da atividade, passando por essas dificuldades. Então, quando você é pequeno, Caporó, e você passa por essas situações, você sente a necessidade de ter algo maior, algo que você possa se unir para você ter força. Às vezes, eu acho que grandes grupos no passado não sentiam tanto nessa necessidade, eram autossuficientes, e mesmo hoje sentem a importância que tem FenaBrave, Sincodiv, associações de marca. A vida associativa ela é fascinante, ela agrega muito, mas, mesmo assim, ser presidente de uma associação não é muito tranquilo, vamos dizer assim, né? É complicado, né? Uhum. Você acaba perdendo, às vezes, foco do teu negócio. Você tem um problema maior, que é a logística, né? Porque para vindo para São Paulo e voltando, não é tão simplesinho assim, né? Demora e tal. Mas conta aí, como é que foi? Mas vamos lá, exatamente no meio desse cenário, quando eu comecei essa jornada de aprendizado, eu já também me aproximei da Associação Peugeot, que também grandes amigos na época o presidente era o Roberto Fiuza, que até hoje é a alma da Bracop, é o querido. É um querido. Né? Foi quem me acolheu pela associação, na época presidente da associação, me levou para dentro da associação, comecei a conhecer, comecei a ter relacionamento com o pessoal. Cheguei a vice-presidente do Roberto Fiuza, e quando foi em 2015, eu no auge dessa bagunça, né, dessa reestruturação, aí o Roberto estava vendendo a concessionária dele, né? A gente tinha que ir para uma eleição, e a gente, na reunião de diretoria, indicaram o meu nome e digo, olha, eu não. Aquele susto que você toma, não é para mim. E falei sinceramente, coração aberto, eu não estou preparado para isso. Eu não tenho estofo, eu não tenho capacidade de liderar um grupo de concessionários com decisões tão importantes que eu acompanhei. E aí foi decisivo, nessa reunião estava o Andretta, que era diretor da associação na época. E a conversa com o Andretta foi decisiva, porque parou a reunião, ele olhou para mim, eu vou te falar o seguinte, não é fácil. Se presidente da associação, você vai passar por diversas situações complicadas, de desgaste pessoal, de entrega pessoal, de sacrifício, não tenha dúvida. Agora, pelo que eu conheço de você, você é um cara que gosta de aprender. Você é um cara que gosta de trocar experiências, fazer amizades. É o melhor lugar. Você não vai ter oportunidade melhor na sua vida de dar um salto qualitativo. Você como pessoa, porque você vai desenvolver habilidades que você acha que não tem, e você vai desenvolvê-las. Você vai fazer um relacionamento muito bom com pessoas que vão te acrescentar na tua história. Você vai ter a satisfação pessoal de estar contribuindo, porque isso acaba trazendo a satisfação pessoal de você ter conquistas para a coletividade. E eu parei para pensar, Caporó, eu disse assim, é isso que eu quero. Eu vou topar o desafio. E aí assumi a presidência da Bracop. Fiquei na presidência da Bracop até 2018, 5 anos.
Foi 2014, 4 anos e pouco, 4 anos e meio. 2018, quando eu passei para o Eustáquio, né, que assumiu a presidência em dezembro de 2018. Hoje o Eustáquio é presidente? Não, hoje nós passamos por uma nova eleição agora há 2 meses atrás. O presidente hoje é o Fernando Toffol, né, que é do Paraná, que também é... Continuou no Paraná. Continuou. Até porque, aí as histórias interessantes. Nesse intervalo, depois que a coisa começou a melhorar, que eu reestruturei, fui nomeado Citroën. Sim. Né, com a pegada da Stellantis, projeto bimarca da Peugeot, fui nomeado Citroën. Aí você fez o Y lá. Fiz o Y. Né? Então ficou Peugeot Citroën, que é a World Share. E aí, que é que nós tivemos uma sacada muito bacana na Abracit, que é a Associação Citroën, dizer o seguinte, olha, não podem ser a mesma associação, porque são duas montadoras distintas, né? São 2 marcas distintas, mas tem todo o sentido fazer a sinergia. Claro. Então o que é que a gente pegou? Vamos colocar o mesmo presidente, vamos eleger o mesmo presidente. Então o Eustáquio já era presidente da Abracop. Quando teve eleição para a Abracit, nós formamos uma chapa distinta para o Eustáquio assumir a presidência da Abracit, para a gente ter diretorias independentes, mas a mesma presidência. Para criar sinergia, assim funcionou. Que bom. Só que o Eustáquio disse assim, a diretoria da Abracit é uma diretoria de menor volume de cadeiras do que a Abracop. O Eustáquio disse, mas eu quero você junto na diretoria da Abracit. Eu digo, rapaz, aliás, eu não tinha nem sido, eu não tinha sido assinado a concessão. Eu disse, não, mas já está aprovado, a gente faz. Eu disse, sim, mas aí são poucos cargos, o pessoal já está ocupado. A gente cria um cargo para você. Não teve jeito. E assim fui, participei com o Eustáquio da gestão Abracop e Abracit. E agora, e aí como eu digo, a gente não aprende, isso está no sangue. Quando foi para a eleição, novamente Abracop e Abracit, aí o Fernando me chamou para ser o vice-presidente. E como eu incentivei muito o Fernando a assumir a presidência, eu disse, não, Fernando, estou do teu lado. Aí assumi, o Fernando hoje é o presidente, Abracop e Abracit, eu sou o vice-presidente, Abracop e Abracit. Ah, das duas. E estamos tocando. Perfeito. E estamos levando e assim indo. E aí junta na diretoria da Socheg, acho que tem um vício por associação, e assumi o ano passado a presidência do Sincodiv Ceará. Né? Tinha sido vice-presidente durante muito tempo, o seu Fernando é o presidente com muito tempo lá, tem uma história muito bacana, o seu Fernando Pontes. Tem uma história muito bacana no Sincodiv Ceará. Sim. Só que o seu Fernando, na pandemia, eu era o vice-presidente dele, ele disse, eu preciso me afastar, porque o seu Fernando já tinha uma idade um pouco mais avançada, já tem uma idade um pouco mais avançada, é vivo, lúcido, vai todo dia trabalhar. Eu preciso que você assuma para me afastar. Eu vou para minha casa de praia, eu não posso estar circulando. Eu assumi a vice-presidência, quando chegou na época da eleição, eu disse, não, está na hora de você ir em frente, eu já cumpri minha missão. E aí a gente pegou o Sincodiv Ceará, tentando fazer também uma modificação lá, uma mudança de gestão, uma mudança de pensamento, tornando todos esses elementos em prol do concessionário, em prol de parcerias, em prol de conhecimento, em prol de relacionamento com as instituições públicas. O Sincodiv, ele representa só a rede de concessionárias autorizadas ou as lojas também? Não, o Sincodiv são só as distribuidoras de veículos, só são concessionárias autorizadas. Concessionárias autorizadas. Agora, implementos rodoviários e agrícolas, caminhões, ônibus, motos e veículos. Tudo. No estado do Ceará. No estado do Ceará. Aí nós temos dos lojistas... Só para esclarecer para o meu povo aqui. Nós temos dos lojistas o Sindivel. Né? Então o Sincodiv é o sindicato dos concessionários, o Sindivel dos lojistas. Né? O Sincodiv vinculado... O Everton era o produto. O Everton é o presidente eterno. Não é? Do Sindivel, gente muito boa, Adoro com quem ele. também aprendi muito, Everton Fernandes. Exatamente. Muito respeitado, hoje muito envolvido na FEComércio. Né? Hoje é vice-presidente da FEComércio no estado do Ceará. Que bacana. Cara, nota 10. Muito bom. Então, essa vida associativa acabou me dando também esse então, conhecimento. E aí não demanda você muito? Porque assim, como é que você faz? Caporal, você não tem um grande grupo, concorda? Exatamente. Você não tem uma grande estrutura por trás, tal, que você possa ficar saindo o tempo todo. Eu tenho uma situação que eu até hoje eu não defini se ela é positiva ou se ela é negativa. Eu não consegui construir na minha vida um hobby, tá certo? A não ser o trabalho. Ou seja, eu tenho por hábito, eu trabalho os 2 expedientes, seja na empresa ou seja fora dela, e no sábado eu trabalho o expediente da manhã e da tarde. É o único dia que eu me dou o direito de ter um almoço mais tranquilo com a família, gasto minhas 2 horas, fora o domingo, lógico. Mas eu saio da concessionária, vou almoçar, retorno para a concessionária no sábado à tarde, saio da concessionária no sábado, 6 horas, 6h30, 7 horas da noite.
todos os sábados. Por isso que você me viu lá no curso, no sábado à tarde. Por quê? Porque realmente eu me acostumei com a ausência durante a semana, e na época da presença da Bracop, e ainda hoje é um ritmo mais puxado, era uma semana aqui, uma semana em Fortaleza, uma semana em São Paulo. Então. Né? Hoje, eu ainda tenho 2 viagens por mês no mínimo, que me consomem 3, 4, 5 dias. Tá? Então esse hábito, primeiro, agora com a tecnologia ficou muito mais fácil. Sim. Antigamente eu tinha mais dificuldade, hoje o escritório é a mochila, né? Com o computador e com o celular na mão você consegue já resolver muita coisa. Grande parte das reuniões por videoconferência já facilitam também a vida. E esse hábito do trabalho no sábado à tarde para poder colocar a semana, já preparar a semana seguinte, já deixar tudo resolvido, tudo, que bacana. Tudo encaminhado. Muito bom, muito bom. Meu, deixa eu pegar o seu presente aqui. Te dar um vinho italiano escolhido pelo nosso apoiador, que é a Laretto Cel. Aqui, ó, ele importa direto da Itália. Então, muito obrigado. Um vinho para você tomar nesse próximo final de semana, no sábado não, no domingo. No domingo. No domingo. No domingo. Tá? Muito obrigado pela sua presença, muito gostoso conversar com você. Meu amigo, eu só te agradeço. Eu falo o seguinte, Caporal, eu sou abençoado por Deus. Eu tenho para mim as 3 coisas que são mais importantes, os 3 pilares mais importantes: Deus, família e amigos. Muito bom. Então isso aí me deu um suporte muito grande para poder conseguir avançar, crescer. E te falo, tô sempre com você, sempre aprendendo, assistindo o teu material. Parabéns por você, essa altura da vida, ter a generosidade de dividir com todo mundo, né? Teus livros, teus podcasts, tuas publicações, teus treinamentos. Para você que não precisa mais, é generosidade pura. Se não precisa mais é duro, né? Mas muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa muito gentil. Obrigado, viu? Obrigado.